A chuva ainda não havia cessado quando Miguel chegou em casa naquele fim de tarde. Tinha passado as últimas horas andando sem rumo depois da ligação do hospital. A cidade parecia mais fria do que o normal, ou talvez fosse ele que estivesse gelado por dentro. Sentou-se no sofá, com as mãos apoiadas nos joelhos, a cabeça baixa. O nome Isabela ecoava na mente como um eco distante, como se chamasse de um lugar do qual ele não se achava digno de voltar. Tinha-se passado tanto tempo, e mesmo assim, quando escutou o nome da filha, sentiu uma pontada no peito que não vinha da culpa, vinha da saudade. Pegou uma velha caixa embaixo da cama. Lá estavam guardadas algumas lembranças que nunca teve coragem de jogar fora. Um par de sapatinhos rosa, um bilhete de aniversário escrito com letras tortas. Eu te amo, papai. Ele chorou em silêncio, como quem tenta não fazer barulho para não acordar os fantasmas. Na manhã seguinte, tomou banho, fez a barba, vestiu a única camisa que ainda passava por apresentável. No espelho, viu um homem envelhecido antes do tempo, cansado, mas com um brilho estranho nos olhos. Algo entre medo e esperança. Quando entrou no hospital, sentiu-se como um intruso. Aquele lugar era cheio de vida tentando vencer a morte, e ele, por tantos anos, tinha vivido como um morto tentando fingir que ainda existia. No quarto 212, ficou parado à porta por quase 1 minuto antes de bater. A imagem de Isabela o chocou. Era diferente da menininha que ele lembrava. Agora, era uma jovem mulher, com os traços de Clara e um brilho silencioso no olhar. E mesmo fraca, mesmo abatida, havia dignidade nela. Força. Algo que ele nunca tivera. Nos primeiros dias, a presença de Miguel foi quase incômoda. Isabela era educada, mas distante. Trocavam palavras curtas, olhares rápidos. Mas ele não desistia. Chegava todos os dias com algo. Uma flor, uma piada, um chocolate, um desenho mal feito. Não para forçar carinho, mas para estar presente. Era isso que ele nunca soube fazer antes. Numa tarde, ele viu Isabela sentada à janela, olhando a cidade lá fora. O lenço cobrindo a cabeça balançava levemente com o vento. No que tá pensando? Perguntou ele. No que eu perdi. Mas também no que ganhei agora. E o que foi? Tempo. Com você. Ele quis chorar, mas não ousou. Sabia que aquele era um presente. E que presentes assim não se jogam fora. O projeto do livro foi ganhando força. Miguel imprimia páginas, mostrava para os enfermeiros, fotografava os desenhos, para um perfil no Instagram que ele mesmo aprendeu a criar. As pessoas começaram a seguir, comentar, compartilhar. Olha isso, Isa. 100 curtidas no seu dragão rosa. Ela ria. Eu sabia que ele era um sucesso. Uma tarde, ela estava mais fraca que o normal. Os médicos pediram para ele não prolongar a visita, mas ela segurou sua mão. Fica só mais um pouco. Claro, filha. Eu fico o quanto você quiser. Ela então tirou o lenço da cabeça. Pela primeira vez, Miguel viu sua filha como ela era, sem máscaras. Frágil, sim, mas sem esconder nada. Ele não desviou o olhar. Você é linda, Isabela. Ela sorriu, tímida. Só agora você tá vendo? Ele abaixou os olhos, riu com vergonha, mas emocionado. Eu devia ter visto antes. Tudo isso. Você crescendo, suas ideias malucas, seus desenhos. Cada coisa que perdi. Eu sinto tanto, filha. Ela respirou fundo. Eu também senti sua falta. Mas sabe, se você tivesse ficado lá atrás, talvez eu nunca fosse essa pessoa aqui. Talvez a dor também tenha me moldado. E agora, com você aqui, tá tudo menos pesado.
Nos dias seguintes, ela começou a declinar mais rapidamente. Miguel percebeu, mas tentava fingir que não. A cada suspiro mais demorado, cada pausa entre as frases, seu coração se apertava. Na última noite, ele leu em voz baixa um dos contos que ela havia escrito. Era sobre uma criatura que vivia no escuro, até que um dia encontrou uma menina que acendia luzes com o toque. A criatura então entendeu que nunca teve medo da luz. Só não sabia o que era. Quando ele terminou de ler, ela olhou para ele, com os olhos quase fechando. Você é essa criatura, né? Talvez. Ele sorriu. Mas a luz sempre foi. Você. Ela adormeceu com a cabeça virada para ele, o livro no colo. A última coisa que disse, num sussurro quase imperceptível, foi: Obrigada por voltar, pai. Naquela madrugada, Miguel não dormiu. Ficou ali, segurando a mão dela, até sentir que a respiração havia cessado. Um silêncio absoluto tomou o quarto, como se o tempo tivesse parado. Ele não gritou. Não quebrou nada. Só chorou, baixinho. Chorou por tudo, pelo que foi, pelo que nunca foi, e pelo que, mesmo tarde, ainda pôde ser. No funeral, o livro Cores de Isabela foi deixado sobre o caixão, aberto na última página. Um desenho de 2 personagens de mãos dadas, caminhando rumo a uma luz dourada. Semanas depois, Miguel conseguiu publicar oficialmente o livro. A história da filha correu pelas redes, escolas, programas de TV locais. Mais de 1000 exemplares vendidos. Mas ele não guardava os lucros. Cada centavo era doado para alas infantis de hospitais. Ele passou a visitar pacientes. Levava exemplares de Cores de Isabela, contava histórias, fazia oficinas de desenho. Às vezes, só escutava. Um dia, uma menininha carequinha o puxou pelo jaleco. Você é o pai da Isa do livro? Sou sim. Eu queria conhecer ela. Ele se ajoelhou ao lado dela e sorriu. Ela tá lá em cima, brilhando no céu. Mas deixou esse livro pra gente nunca esquecer o quanto um coração cheio de cor pode mudar o mundo. Miguel levantou, olhou o céu pela janela e pensou. Demorei a entender. Mas entendi. Nunca é tarde para amar de verdade. Meses se passaram. Mas o quarto 212 do hospital ainda parecia ter o cheiro dela quando Miguel passava pelos corredores. Os enfermeiros ainda comentavam sobre a menina dos desenhos e como ela fazia todo mundo sorrir mesmo nos piores dias. Miguel seguiu com o projeto, mas agora tinha uma missão diferente. Não era mais apenas sobre redenção. Era sobre continuidade. Sobre levar adiante a esperança que a filha deixou como herança. Ele passou a dar palestras em escolas públicas, onde contava a história de Isabela. Levava os desenhos, mostrava o livro, incentivava as crianças a criarem suas próprias histórias. Às vezes, encontrava meninos calados demais ou meninas assustadas demais, e via neles o reflexo da filha, antes da doença e mesmo durante ela. Numa dessas palestras, uma garotinha chamada Sofia levantou a mão timidamente. Seu Miguel, você acha que dá para perdoar alguém que sumiu? Ele parou, respirou fundo e respondeu com a voz embargada. Dá sim, meu anjo. Mas o mais bonito não é só o perdão. É quando a gente se reencontra, mesmo que o tempo tenha sido cruel. O reencontro é o milagre que a vida oferece depois da dor. Naquela noite, ao chegar em casa, Miguel abriu uma nova caixa que vinha montando. Era a caixa das Cores de Isabela. Dentro, fotos das crianças que conheceu, bilhetes escritos à mão, desenhos que ganhou e pequenas frases inspiradas nos textos da filha. Era o legado dela crescendo diante dos seus olhos. Sentado à mesa, com uma xícara de café esfriando ao lado,
Miguel escreveu uma nova dedicatória em um exemplar do livro. Para quem carrega uma dor que parece não caber no peito, existe redenção, existe retorno. Às vezes basta uma mão estendida, um pedido de desculpas sincero, ou apenas a coragem de aparecer de novo. Eu aprendi isso com uma menina que coloriu meu mundo mesmo nos seus dias mais cinzas. Que você também encontre luz no seu caminho. Com carinho, Miguel. Ele então preparou um envelope com esse livro e o enviou para um endereço que guardava há anos, mas nunca teve coragem de usar, o de seu próprio pai. Um homem que também o havia abandonado quando criança. No dia seguinte, Miguel voltou ao hospital, agora como voluntário. A ala infantil havia sido renovada, e uma das paredes agora exibia um grande mural com os personagens criados por Isabela. Era uma pintura vibrante, cheia de cor, onde a figura da menina de lenço rosa sorria ao lado de criaturas mágicas, florestas encantadas e sóis que nunca se punham. Ao ver aquilo, Miguel chorou pela primeira vez sem dor. Eram lágrimas de saudade, sim, mas também de orgulho, de paz. Sentiu como se em cada traço ela estivesse dizendo: "Tá vendo? Eu ainda tô aqui." No final da tarde, antes de ir embora, ele se sentou numa cadeira ao lado de uma nova paciente, uma menina que acabara de iniciar o tratamento. Ela segurava o livro com as duas mãos, os olhos atentos. "Esse aqui é o dragão da página 12?" perguntou ela, apontando. "Esse mesmo", respondeu Miguel sorrindo. "Ele parece meio sozinho." Miguel olhou para o desenho por um instante. Ele estava. Mas depois conheceu alguém que acendia luzes com o toque. E tudo mudou. A menina sorriu. "Acho que vou desenhar um amigo para ele." Ótima ideia. Todo mundo merece um amigo. Até os dragões. Quando saiu do hospital, o céu estava avermelhado, como se pintado pelas mãos de uma criança. Miguel andou devagar, com os olhos úmidos, mas o coração leve. Na calçada em frente, parou por um instante e olhou o céu. "Obrigado, filha, por me ensinar a ser pai, mesmo quando eu achava que já era tarde demais."